Fala, meu povo lindo, abençoado! Estamos em mais um episódio desse podcast mais amado do mundo, podcast Entre Almas e Falas. Aqui um espaço seguro, acolhedor, onde você, empresário e empresária, pode produzir o seu conteúdo de altíssimo valor, compartilhar informações importantes para a sociedade. Aqui a gente troca informação, a gente bate papo, a gente compartilha histórias, né? Almas que se sentam aqui nessa mesa para impactar a vida. E eu tenho certeza que você que já está aqui nesse canal tem uma história, tem um conteúdo de altíssimo valor para compartilhar. Então, você que está chegando para assistir esse podcast, esse episódio de hoje, já se inscreve aqui no nosso canal, já vai lá no nosso Instagram e também segue a gente por lá, @podcast Entre Almas e Falas. E já vai seguindo, vai acompanhando. Você pode se inscrever para participar aqui do podcast com a gente. Vai ser uma alegria te receber. Para você que está chegando e não me conhece, eu sou a Paula Sena, sou uma mentora de comunicação humanizada de alto impacto e também autoconhecimento para empresárias. Eu sou escritora, palestrante ativacional e sirvo a vida aí há quase 10 anos com esses projetos e conteúdos e informações. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. E eu vou te falar, gente, que esse episódio, ele tá quentinho no meu coração, porque a pessoa que eu escolhi para receber aqui hoje, olha, temos história, né, Mayumi? Sim, E muitas que histórias. momento, assim, hoje é o dia, eu acho que a gente nunca sentou para compartilhar como é a nossa história com tantas pessoas aí, né? Eu acho que agora realmente vai ficar pro mundo. Verdade. E eu amo a sua história comigo, amo a nossa conexão. Sei que isso é sobrenatural, é espiritual, é profissional também, né? Nós nos transformamos, nos ensinamos uma outra. Sim. E vocês vão conhecer aí como isso aconteceu e é fenomenal. Mayumi Nakayama! É ela, gente, essa maravilhosa. Se apresenta aí pro pessoal, fala o que você faz, de onde você vem, como que tá o coração para esse momento, para esse encontro. Quero te agradecer demais por ter aceitado esse convite. Tô mesmo muito feliz de te receber aqui, sua linda. Gratidão, Paulo. Eu tô muito feliz também de estar aqui compartilhando um pouco com você. Bom, eu me chamo Mayumi Nakayama, eu sou da área da beleza, já faz aí já mais ou menos uns 14 anos. Sou mãe de 8 filhos, né? 5, eu tenho eles aqui presentes, onde eu tenho oportunidade de estar ensinando eles. E eu sou uma empreendedora raiz, né? Eu falo que o empreendedorismo tá desde a minha geração, assim, dos meus pais, meus avós, eu sempre tive nesse contato com vendas, então é isso, né? Você sabe, Mayumi, que você, de todas as mulheres que já passaram, assim, pelos meus processos, mentorias, amizades, conexões, você é o meu exemplo de quem pega algo pra fazer e faz com todo o amor e toda a dedicação. Lógico, não vão ficar com ciúme aí não, né? As outras mentoradas vão me falar, ai, como assim? A gente não se dedica. Não é isso. Mas é que eu lembro muito do seu, sabe, o sangue no olho que a gente fala? Uhum. Quando eu lembro que era um desafio muito grande, a gente vai compartilhar isso, mas quando eu conheci a Mayumi, a gente estava num momento assim, você estava num momento bem Sim. desafiador, eu também ainda começando a expansão, né, das minhas mentorias. E eu lembro que você, assim, não duvidou em nenhum momento. É esse o processo, vai acontecer, eu vou sair desse lugar. Eu sempre falo dos 32 centavos da conta, né, amiga? Aquela Isso. coisa, aquele apartamentinho pequeno, Minúsculo. apertado. Sim. Ou seja, tiveram tantos desafios, mas você acreditou no processo. E essa é uma palavra que eu uso muito. Acredita no processo. Recentemente teve uma mentorada que falou assim, Paula, será que o processo sabe que a gente tá acreditando nele? E a Mayumi é prova de que ele sabe, né? Sim, ele sabe. A gente fica com muitas dúvidas, né, Paulo? Nossa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô Sim. fazendo certo? Será que realmente tá acontecendo? Mas aí depois a gente vê a evolução, né? É muito importante a gente ter um tempo pra nós pra parar e analisar. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente não entende
que o que a gente tem hoje é aquilo que a gente pediu dias atrás, né? Exato. Então, quando eu te conheci, eu estava num momento da minha vida onde eu estava, assim, me sentindo perdida, né? Poxa, quem sou eu? Porque a minha essência estava toda voltada para a maternidade em si, né? Eu sou mãe desde os meus 20 anos. Então, assim, quando eu te conheci, eu tinha 30 31, 32, eu passei minha fase dos 20 anos todinha gerando filhos, né? E aí eu perdi minha essência. Quem é a Mayumi mulher? Quem é a Mayumi sem ser a mãe, né? Sim. Então eu tava ali, uma pessoa que queria empreender, que tinha sonhos, queria conquistar as coisas, mas estava perdida ali no fator maternidade, não sabia como agir, né? Parecia um avestruz, né? Meu filho vinha na frente É, e eu, se eu pudesse enfiar minha cabeça dentro do buraco, eu enfiava. sim. Então, Totalmente apagada, né? totalmente apagada, né? Sem o brilho, né? Sem a minha essência. Quem me vê hoje, imagina como que era lá É atrás, né? verdade, é verdade. E é muito legal isso, Má, porque hoje, e é o que a gente estava conversando antes do podcast começar. Hoje, eu trago vocês não mais com esse olhar de. Lógico, a gente sempre vai estar mentorando, sempre vai estar, né, nesse lugar de. Foi esse processo que me apoiou, né? Você acreditou no meu processo. Mas tá olhando agora, né, nesse lugar da empresária Mayumi, da mulher brilhante, como você tá falando, da mulher da Fênix que renasce, Sim. né? Dessa mãe agora em equilíbrio, tanto com o seu feminino, com o seu masculino, e ainda buscando processos, porque Sim. entendeu que autoconhecimento é pra vida toda, né? Sim, certeza. E eu também entendi que, assim, para os meus filhos, ter uma mãe saudável, uma mãe viva, eu precisava estar viva dentro de mim, Que lindo isso. né? Eu precisava estar dentro de mim. E que me anular não ia estar fazendo bem para eles. Sim. E nem estava fazendo bem para mim. Ao contrário, eles estavam tendo uma mãe frustrada, uma mãe sem comunicação, uma mãe, né, só que vivia nervosa, uma mãe que ser mãe em tempo 24 horas, né, exige muito, mas a gente não pode se anular, porque o seu filho não merece você ter uma mãe com emocional abalado, né, e isso acaba abalando, pelo menos pra mim, tava me abalando, né, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, uma pessoa que muito vai pra frente, né, sempre, essa é a minha essência. Então, de repente, eu ficar parada e só cuidando de filhos, não que eu amo os meus filhos, gente, né, os meus filhos são tudo Mas pra mim. é um Mas, trabalho desafiador. exatamente, eu entendi que eu sonhar, nenhum momento estava concorrendo com a minha maternidade. E ao contrário, eu estar sonhando, eu estar querendo conquistar os meus sonhos, também beneficiava os meus filhos, Uau. né? Também beneficiava eles, então eu não podia simplesmente parar minha vida. Porque os filhos, eles são nossos, mas eles vão criar asas e vão voar. Né, que nem estava falando da sua alcateia. Sim. Elas criaram a asa e voou, como eu também criei a asa e voei, né? Exato. E é a mesma coisa com os meus filhos. Então, eu não posso simplesmente parar minha vida, porque quando eles saírem, forem construir a família deles, forem atrás dos sonhos deles, eu vou chegar e vou falar assim, meu Deus, quem sou eu? Sim. Né? Então, isso é muito importante, é isso que eu falo muito com as mulheres que eu trabalho. E foi muito engraçado que eu trabalhava com autoestima, mas a minha autoestima estava lá no ralo, nem existia mais, né? Então, aí você veio e me ajudou nisso. Falou, não, Mayumi, você tem que resgatar a sua autoestima, porque como você vai trabalhar com isso se você não vive isso? Né? Sem entender o valor que você tem, como que você vai dar valor pros outros? Ou mostrar o seu valor pros outros? Exatamente, né? Sensacional. E eles precisavam disso. Então, eu falo que eu sou muito grata a esse caminho do autoconhecimento, porque hoje meus filhos têm uma mãe saudável emocionalmente, né? Tem uma mãe que sabe guardar a criança dela, né? Precisa ser mãe quando tem que ser mãe, precisa ser mulher empreendedora quando é necessário, e uma pessoa sonhadora. Eu acho isso muito bacana. Agora vamos contar mais detalhes. Como que a Mayumi decide vir para... Porque você falou agora, eu já estava desenvolvendo autoestima. Como que a Mayumi decide trabalhar com autoestima? Né? Como que isso chega para você? Como que você decide trabalhar na área da beleza? Né? Como que isso começa a pulsar no seu coração? Porque chega a ser interessante, né? Como que você estava tão apagada, tão sem brilho, mas isso de alguma forma era uma chama de um propósito que já vivia dentro de você. Conta essa história pra gente, como isso começa? Na verdade, eu entrei na área da beleza, né? Porque eu tinha sido mandada embora do CLT, eu era do setor financeiro, né? E aí eu tinha sido mandada embora e eu falei assim, ai gente, o que eu vou fazer agora? Eu não queria voltar pro trabalho, pro emprego. E aí me surgiu a oportunidade, eu ganhei uma bolsa no Senac e eu fui fazer o curso de maquiadora profissional. E lá eu me apaixonei
por esse universo da beleza, de elevar a autoestima das mulheres, de ver a mulher se olhando no espelho de uma forma e quando ela estava maquiada, ela se amar. E eu falei, nossa, é isso que eu quero pra mim. Então, depois que eu me casei, né, eu engravidei na minha lua de mel, do meu filho mais velho, Heitor. E aí eu decidi sair do trabalho, que eu trabalhava em shopping. E vocês sabem, gente, como que é a vida de shopping, né? 24 horas, não tinha chance. Então, eu saí do trabalho para cuidar dele, mas eu ainda fazia meus atendimentos a domicílio, em salão, freelance. Mas nesse meio período, o meu esposo, ele sempre teve um sonho de fazer o quê? Abrir uma clínica de massagem. Aham. Então, eu falei assim, então eu vou te apoiar no seu sonho, vou entrar na área financeira, vou trazer o conhecimento que eu tive para administrar sua empresa, né? E nesse ponto foi meu erro, foi aí, porque eu acabei me anulando, né? Eu sou muito grata a isso, porque era de lá que vinha o meu pão de cada dia, né? Mas o que acontece? Eu me anulei porque era uma coisa que eu não gostava de fazer. Sim. Né? E aí eu fui deixando. É estressante, era muito estressante. Então, tava trazendo um caos pro meu casamento. Eu só conseguia falar com ele gritando, né? Nossa. Porque realmente a gente não conseguia separar os problemas da empresa para os problemas pessoais de dentro de casa. Então, acabava misturando e ficou aquele auê. E nesse meio período aí, eu engravidei de novo da minha filha, a Heloísa. E eu tive uma depressão pós-parto. É aquela coisa, né? Briga e depois reconcilia e engravida, né, Exato. amiga? Oh, Jesus! Cada briga um filho, já pensou, né? Misericórdia! Mas Essa é ótima. Mas é o que acontece, verdade, a gente vê muita... sim. Infelizmente, não foi o seu caso, eu sei, mas infelizmente tem muitas mulheres, quando estão desreguladas emocionalmente, acreditam que colocar um filho a mais na relação vai permitir com que o Aham. homem não vá embora, Não. né? Até é legal a gente falar disso, que vai falar, ele não vai embora agora, porque Sim. agora tem mais uma Não, responsabilidade. imagina. Mas eu falo, é aquela famosa frase, filho não Não, segura pai, exatamente, né? não, filho não segura casamento. Exatamente, casamento. Pai vai ser pra sempre, Isso. mas você falou certo, filho não segura casamento. Exatamente, é o contrário. Às vezes, em vez de ajudar, vai prejudicar, né? Porque Exato. aí eles se desconectaram de vez. E fora que é um ser humano, né? Que você Exato, vai ele- criar pro resto da vida ainda em descompensações, às vezes. Exato. Porque o casamento, às vezes, vai falir do mesmo jeito. E aí fica filho de pais separados, que tem toda aquela coisa, né? De Sim, pensa estar só a com cabeça da estar com... criança, aí né? tudo isso interfere. Aí a mãe joga frustração em cima da criança, o pai joga frustração em cima da criança. Sim. Enfim, aí vira aquele rolo, né? Mas eu acho que foi interessante fazer esse parênteses dentro dessa situação, porque ainda a gente vê muitas mulheres, Exato. especialmente mulheres que não têm maturidade ou desenvolvimento pessoal, vendo isso como uma solução de uma pensão, de dinheiro, né? Ah, vou ter alguma coisa garantida em cima de um filho. Isso não é uma coisa E é até boa, interessante né? isso que você acabou de falar, Paula, porque eu vejo muitas mulheres se anulando também na questão de se desenvolver financeiramente, né? E aí fica totalmente dependente de um relacionamento, às vezes um Sim. relacionamento que tá sendo até tóxico pra ela. Não era o meu caso, tá, gente? Sim, Meu marido sempre foi muito respeitador comigo, muito amoroso, ele é um excelente pai. Mas, assim, eu vejo muitas mulheres, como eu trabalho com o público feminino, né? Então, eu vejo muitas mulheres também que acabam se anulando, né? Não, eu vou ser a dona de casa, vou cuidar da minha casa. E aí, depende financeiramente somente do marido. E aí, às vezes, acaba aceitando certas situações pra não... Porque não tem pra onde correr, sim. né? Então, é até você legal tocar nesse assunto, porque é triste, né, ver uma mulher se anular nesse ponto. E aí ela acaba aceitando coisas que não é pro bem dela, né? Às vezes um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, essa falta financeira, escassez financeira, né? Sim. Sempre lá contando as moedinhas, não podendo se cuidar. E isso vai murchando a mulher, né? Isso vai fazendo ela murchando, se esconder, vai né? fazendo ela se esconder, ela vai fazendo ela não se sentir útil, vai gerando várias frustrações nela. E não era o seu caso. Você, Não. no caso, né, eram desarranjos por conta também da imaturidade do casal, mas assim, é a forma como você sabia se comunicar na época, né? Sempre Exatamente. com gritos, e porque era o regime da onde você vinha de fora, né? Exatamente, exatamente. E aí, então, o que aconteceu? Eu entrei numa depressão pós-parto. E eu até acho bacana isso falar, porque eu sempre ouvi dizer que depressão pós-parto você só tem no seu primeiro filho. Uhum. Do segundo adiante você não tem, porque não dá tempo de você ter uma depressão pós-parto, porque você já tem o primeiro pra cuidar, a casa pra cuidar, a marido pra cuidar. Então, eu acho importante vocês ressaltar isso, que sim, a depressão pós-parto pode vir a qualquer filho.
Desde o Sim. primeiro ou terceiro, sei lá, quantos filhos você desejar ter. E é importante a mulher se olhar pra dentro de si também, pra perceber os sintomas, né? Eu achava que isso era besteira e não fui atrás, né? Até que isso agravou Sim. a um ponto de eu me sentir totalmente perdida e eu querer acabar com a minha vida. Foi nesse momento que eu pensei, falei assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não posso fazer isso comigo, né? A vida é um dom, uma dádiva que Deus não deu e só Ele tem o direito de tirar. E como que eu vou fazer isso? E outra, imagina a carga que eu estaria jogando nos meus filhos se isso acontecesse, né? Sim, total. Então, eu falei assim, eu preciso voltar a fazer alguma coisa que eu goste. E aí, nós entramos na pandemia, né? A clínica foi obrigada a fechar. E aí, eu me senti assim, meu Deus, e agora o que eu faço? E foi então que, num grupo de mulheres na internet, conversando com elas, falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para movimentar minha cabeça. Pensei em fazer comida para fora, mas eu moro num apartamento pequeno, uma cozinha minúscula, e assim, não tem, eu tenho criança pequena, não tem jeito. Aí uma mãe me perguntou, o que você faz? Falei assim, gente, eu sou maquiadora. Nossa, eu adoraria ter uma aula de automaquiagem para aprender a me maquiar. Uau. Né? Na pandemia tava todo mundo com tempo para fazer as Claro. coisas, né? E ela falou assim, já que você é maquiadora, por que você não volta a dar aula de automaquiagem? E aí, eu acendeu um alerta, né? E naquele momento, então, me surgiu a oportunidade de eu me tornar uma consultora Mary Kay. Que ela falou assim, olha, você pode ensinar as mulheres a se maquiarem e aí também aproveita e as mulheres compram os produtos com você. Então, eu vi o útil com o agradável, né? Uma forma de eu fazer uma renda extra. Até porque minha renda principal, naquele momento, estava estacionado, né? Sim. Que era a clínica. E eu falei assim, olha, é agora. E eu falo que a Mary Kay, ela abriu a porta do resgate, né? Porque eu me resgatei. Eu fui obrigada a me cuidar novamente, a me maquiar novamente, porque eu sou a vitrine do meu negócio, né? Claro. Então, eu precisava estar lá maquiada, né? E então, eu comecei a me cuidar. E da gente fazer aquele toque, assim, é um sinal de amor próprio, né? Sim, total. E aí, então, eu comecei a gostar disso de novo e acendeu a chama de novo. E eu falei, é isso que eu gosto de fazer. Não sei por que eu fui parar de fazer isso, né? Falei, eu amo ajudar as pessoas, eu amo ver as mulheres se sentindo bonitas, né? Elas se olhando no espelho, a gente não tem prazer maior do que ver isso. Claro, tem um lado chato do trabalho? Tem, como qualquer coisa. Mas a gente coloca na balança e isso compensa mais do que as coisas ruins, né? Então, eu adorei, aí isso me resgatou. E aí, nós fomos passando, a pandemia acabou e eu fui para um grupo de network, né? Até onde foi que eu te conheci, eu estava lá com um bebê, Sim. né, no colo. E aí, lá, eu falei assim, gente, eu estava para fazer network, mas eu não conseguia chegar nas mulheres e fazer network. Tava distoante, né? Era muito distoante. Teve um outro episódio, inclusive você pode procurar esse episódio aqui no podcast. É o episódio que a gente fez com a Beatriz Magnani, que é consultora de imagem. E ela tava falando sobre isso, né? Às vezes a gente não dá tanto valor a essa chegada, né? Uhum. Não é só, é um conjunto de coisas. É postura, é bem-estar interno, é o olhar. Não é só uma maquiagem no rosto e um sorriso maquiado, Exatamente. né? É vestimenta, é a forma que Isso, você e se aí senão comunica. você não acessa os Uhum. lugares que você tá entrando, não passa a liderança que você quer e não Exatamente. transmite. Eu queria formar uma equipe, eu queria acessar uma média de cliente, né, high ticket, mas eu não estava comunicando aquilo ali. Aliás, eu Exato. nem abri a boca para falar, né? É verdade. Melhor deixar isso bem É. frisado. Eu nem abri a boca para falar. Então, como que eu ia fazer network? Como que ia surgir novas parcerias se eu estava lá invisível, né? Quem chamou atenção a todo momento foi o meu filho. Sim, verdade. E aí, foi até legal isso que você falou para mim. Falou assim, Mayumi, o seu brilho aqui, quem tá ofuscando você é o seu filho, né? Então, quem é que vai fazer network? É você ou o seu filho? E aquilo me abriu né? Eu sempre trabalhei com os meus filhos, desde pequenos, desde que eu entrei na Mary Kay. Isso é bem bacana também, porque às vezes a pessoa se torna mãe e acha que ela não pode fazer mais nada. Uhum. Filho, pra mim, nunca foi um impedimento. Ao contrário, sempre foi a minha gasolina. Eu nunca deixei do meu filho ser uma desculpa pra que, eu não posso fazer tal coisa, eu não vou em tal lugar. Não. Se eu pudesse levar o meu filho, eu sempre falo, era o bebê conforto numa mão, a mala E os em outra. produtos em outra, né? E chegou um momento que era um bebê com um bebê conforto na mão, um outro bebê na barriga e a outra mão com a Sim. mala. E fui. E fez o negócio acontecer.
E aí foi quando eu decidi falar sim para você na sua mentoria, que trabalhou o quê? Exatamente a minha comunicação e trabalhou também a minha autoestima, Sim. né? Meu marido sempre fala que eu não via o processo acontecendo dentro de mim, né? Mas ele via. E ele falava, nossa, você tá diferente. É muito legal, né? Muito bacana. Nossa, você tá falando diferente. Nossa, sua comunicação tá diferente, né? Que nem eu acabei de chegar de um retiro nesse final de semana. E ele comentou e falou assim: nossa, até o seu cheiro tá diferente. Eu falei, gente, tá vendo como que esse processo de autoconhecimento é É importante? incrível. É incrível. As coisas acontecem sem você perceber. E esse é o mais legal, porque você não tá fazendo pro outro. Uhum, Você tá tá fazendo pra fazendo só você. pra você. E aí volta aquela frase clichê da vida. Você muda o seu mundo e o mundo muda com Exatamente. você, né? Porque quem tá antenado com você vai querer fazer as mudanças necessárias para acompanhar o seu processo de Sim. alguma forma. Mas ainda a gente vê pessoas. E músicas ainda falando sobre isso, né? Todo mundo vê, só você não vê. Então, eu tô fazendo por mim, eu tô fazendo pelo outro, né? Eu quero que Exato. os outros percebam. Não, é a gente, só com a Sim. gente, né? Entrando nesse espaço mais interno, mais profundo. E quando esse brilho começa a vir, é natural. Aí volta aquela frase de Margaret Thatcher, que eu adoro, né? Se você tem que gritar pro mundo que é uma dama, você já não é. Então, quem é autoestima, quem é maturidade, quem é comunicação, quem é brilho, identidade, não precisa ficar, eu tenho, tá, gente? Olha, eu tenho isso, eu Não, sou imagina. Não, simples. Eu não preciso ficar falando pra ninguém que eu sou uma comunicadora. É natural, né? Todo mundo vê a desenvoltura, acontece naturalmente. Então, quando a gente ainda tá tentando se provar, se validar, ainda existe um ponto da nossa criança mal resolvida, né? Sim, sim. Querendo ser olhada, ser aceita, vista, talvez, ser né? aceita, ser vista. Como eu sempre ouço falar, faltou pra todo mundo, né? Aham. E esse negócio de rejeição, né? Essa crença da rejeição é muito forte em muitas pessoas, né? Então, isso acaba bloqueando ela em vários setores, né, da vida delas. E é muito... Aí elas acabam, às vezes, até aceitando certas coisas pra serem aceitas, né? Fazer parte de um grupo que talvez não traga benefícios pra elas. Enfim, eu pude aprender nesse meio processo aí uma coisa muito importante pra mim, que é dizer não. Olha, tô bem aqui sim, tá bem, não tá? Então, sabe, balancear as coisas. Porque até então eu era só aquela pessoa que falava sim, sim, pra ser aceita. E isso é muito ruim, né? Legal. E teve desafio nesse processo, né, Mayumi? Assim, desafios, porque eu imagino que concilia, como você falou, era uma bolsa de um lado, teve a gravidez do Jun, que é o último agora, né? E já teve outras nesse processo. Então, é mala para um lado, é estratégia, é planejamento, é gerenciamento financeiro, é gerenciamento do lar, é gerenciamento como mulher, como esposa, enfim. Sim. É muita coisa. Nós temos muitos papéis, né? E eu sei que você olhou para a mulher, mas assim, se você pudesse classificar assim uns desafios, né, colocar os maiores deles nesse concílio de maternidade, negócios, família, que desafios foram esses? Quais foram suas estratégias para poder superá-los e Acho que o meu maior desafio foi trabalhar com a frustração e entender que tem um tempo para tudo. sim. Né? Muitas vezes eu tinha um certo planejamento, né? Principalmente assim, mês de outubro, que é um mês onde a gente ferve nas vendas, né? Que é um mês de outubro rosa, então as empresas estão abertas para nos receber, é um momento onde a gente faz novos networks. E muitas vezes eu tinha uma agenda programada, né? Uma meta programada para aquele mês, e aí um dos filhos ficou doente. Sim. E aí eu falo, ai meu Deus, se eu não tivesse ele, teria sido mais fácil. Mas foi assim, trabalhar com a frustração e entender que tudo tem um porquê, né? Aquele momento, meu filho estava precisando de mim. Então, eu precisei sair do meu papel de empresária para me tornar o papel de mãe, realmente cuidar. Porque eu vejo quantas mães gostariam de cuidar dos seus próprios filhos e às vezes tem que deixar o filho na creche doente ou terceiros, né, para poder ir trabalhar. Então, ou faltar no trabalho, não no pode trabalho, ser empresária e mãe, né? Exatamente. Então, hoje eu consigo entender com essa maturidade, né, emocional, que eu tenho essa flexibilidade, eu tenho esse poder nas minhas mãos, né, de falar assim, olha, não vou trabalhar hoje porque eu vou cuidar do meu filho, ou dividir as tarefas também com meu marido,
não deixar a sobrecarga somente pra mim, né? Falar, olha, que nem hoje. Hoje eu estou aqui, né? Mas ele tá com as crianças. E, amiga, é 5, né? São 5. São 5 filhos, gente. 5 filhos. 5 filhos, né? Então, Não é, a gente não tá falando de um marido que tá pegando 2 filhos, um Não. filho, né? Ou uma rede de apoio. É você e ele que eu vejo, né? Desses anos, vocês são parceiraços mesmo. E ele entendeu o lugar dele também, né? sim, ele entendeu e eu sou muito grata a isso a ele, porque ele me ajuda, ele me apoia muito, ele me incentiva bastante. Inclusive, eu acho que isso é muito importante. Você ter um parceiro do seu lado que te apoia, que te incentiva, que te impulsiona você ir pra frente também. Porque, realmente, nós, mulheres, somos muita emoção, né? E os homens são mais razão. Então, às vezes, vai vir certas circunstâncias que você vai falar, eu tinha esse planejamento e aconteceu isso. Então, vai aflorar a emoção lá, a frustração pode falar mais alto, você vai começar já a se torturizar, eu não sirvo pra isso, não serve, não sei o quê. E aí, ele vem e fala, não, calma, respira, Olha só um pra esse tempo. lado. Olha, vamos recalcular a rota, né? Que nem o GPS, ó, esse caminho, você entrou numa via que não é certa, vamos tentar por aqui. Então, é muito importante isso. E ele é um excelente pai, né? Eu estive num retiro esse final de semana, fiquei 3 dias fora. Ele ficou com as crianças, né? Só levei o bebê porque eu amamento ainda, né? Ele entendeu que o lugar não é uma. A gente fala da colaboração e da ajuda, mas ele entendeu que não é. É o papel dele. Isso, Né? é o papel dele. É o papel dele. Ele já e não tomou é um lugar. peso pra ele, né? Porque tem gente que tem homem e na sociedade, né, que acredita que assim, não é meu papel, né? Uhum. É a mulher que vai fazer essa parte. E não, é os dois. Quando os dois estão alinhados nos seus papéis, aí flui a família. Exatamente. Aí flui. E eu falo assim, eu não fiz o filho com o dedo. É lógico. Né? Então, ele também tem a responsabilidade. Que às vezes as pessoas pensam que o homem só dar o dinheiro. E não é isso, né? A criança também precisa de um momento com o pai, precisa de um momento com a mãe sozinha, precisa de um momento com a família em si. Então, é muito importante para a criança isso, né? Isso daí eu ouvi de uma psicóloga quando o meu filho mais velho tinha 2 aninhos de idade, né? Ele estava na escolinha e aí, infelizmente, eu engravidei, sofri o meu primeiro aborto e isso afetou ele. Afetou ele emocionalmente ao ponto da psicóloga da escola nos chamar para uma conversa. E aí ela falou, olha, é importante a criança ter um momento com o pai, é importante a criança ter um momento somente com a mãe, um momento com a família. E também é importante a criança entender que vai ter um momento que todos vão estar no mesmo ambiente, só que cada um vai estar fazendo sua coisa. Então, o pai vai estar fazendo a coisa dele, a mãe vai estar fazendo as tarefas dela e ele vai ter... Então, é importante a gente... separar as coisas, né? Sim. E também ter uma pessoa que te apoia, te incentiva. Então, quando eu estava nesse momento de frustração, ele veio, me acalmou, foi uma clareza, foi um apoio. E, como eu falei pra você, ter paciência, porque é tudo um processo. A gente, às vezes, quer as coisas pra amanhã, né? Fato. Quer pra ontem, na verdade, né? E a gente tem que entender que tudo tem um tempo, tem um porquê. E lá na frente, a gente vai descobrir por que aquilo não aconteceu, né? Então, o Jun, né, ele veio que é o meu bebezinho, ele veio num momento onde eu estava passando por um momento de uma frustração muito grande. Por quê? Eu cheguei num nível da carreira que eu tanto queria, né, que era o diretorado na Mary Kay, era um nível que eu queria conquistar muito, eu lutei muito por isso, até você me conheceu nesse momento, a gente comemorou bastante quando eu conquistei, né? Acho que eu fui a primeira, você Sim. ligou pra mim, eu lembro, sim, toda sim. feliz. Falei, nossa, Paula, eu atingi, a gente brindou, né, virtualmente, cada um na sua casa, mas a gente brindou, vibrou, pulou, enfim. E eu conquistei logo também uma viagem de diretores. Foi né? lindo, foi lindo. E eu fui pra onde? Conhecer o Nordeste, que era o meu sonho conhecer o Nordeste. E eu fiquei lá 7 dias no maior resort do Brasil, com tudo pago. Então, assim, foi maravilhoso, né? E aí, isso foi em outubro. Quando eu voltei, né, em novembro, simplesmente eu perdi meu diretorado. Né? Não consegui manter a equipe, né? Talvez eu não estava sendo uma boa líder, enfim. Não estava tendo uma comunicação bacana. Não sei o que aconteceu, né? Perdi a minha equipe naquele momento. E eu voltei, então, só a ser uma consultora. E aquilo acabou comigo. Acabou, porque eu falei assim, gente, tanto que eu queria, tanto que eu lutei, tanto que eu fui atrás, eu fiz, eu não consegui manter, né? E aí, logo depois eu descobri o quê? Que eu estava grávida. Sim. Então, aí foi um outro balde de água fria em mim, né? Porque eu falo, gente, como assim? Né? Mais um bebê, mais uma vida, né? Gerar de novo, 9 meses. Então, eu entendi que aquele momento, né? Hoje que eu tô
o bebê já saiu da barriga, meus hormônios já voltou, eu entendi que aquele momento foi maior pra mim a frustração, porque eu estava também passando por um momento de gestação, então os nossos hormônios estão tudo bagunçados, tá todo aquele rolo todo lá. Mas, me senti frustrada no começo? Muito, muito frustrada, né? Mas hoje eu entendi o quê? Que eu não sou uma farsa. Sim. Porque o que eu queria conquistar, eu conquistei. Sim. Quero E diretorado. não desmerece a sua conquista. Exatamente, eu conquistei, quero diretorado com uma viagem que muitas diretoras não conquistam, né? E eu, em menos de um mês, conquistei a viagem, inclusive. Fui, viajei, curti, conheci um lugar maravilhoso lá na Bahia, né? Que foi Costa do Sauípe, maravilhoso. Tive meu momento de paz, fiquei 7 dias de férias, né? Eu falo que eu fiquei 7 dias de férias das crianças, do marido, enfim. Então, assim, eu não sou uma farsa, porque eu realmente, o que eu queria, eu fui e eu conquistei. Exato. E quantas vezes, né, Mayumi, a gente como empresa... E, inclusive, esse é o lugar. Às vezes a gente fica assim, meu próximo nível, meu próximo nível, Mas às vezes o seu próximo nível é a autorregulação de uma frustração. Exatamente. Às vezes o seu próximo nível é gerar um filho. Às vezes o próximo nível é fazer um podcast, né? Ou às vezes o próximo nível... Ou às vezes não tem próximo nível. Eu até postei um vídeo na minha rede social da Cleo Pires, né? Qual é o projeto do ano, Cleo? Não tem. Quer dizer, não tem. Mas não tem nem perspectiva. Não tem. Não tem perspectiva, não tem projeto, não tem nada. Nesse momento eu tô vivendo só pra mim. E tá tudo bem. Será que a gente consegue realmente conviver com pessoas que não têm nada, nenhuma perspectiva naquele momento vamos dizer assim, de anúncio de informação pra nos dar? Porque a gente tá numa geração que parece que toda hora alguém tem que contar uma coisa nova. Uhum. Que toda hora você tem que estar num lugar novo, num espaço novo, fazendo algo novo. E o descanso não é importante? E o seu ponto também, eu reflito a escolha, né, Mayumi? Porque quando você tem a gravidez, não existe uma gravidez, e foi num susto. Ué, você não tá se preservando Uhum. ou se cuidando, vai ter. Uhum. E aí entra a mulher adulta. De falar assim, Exatamente. eu assumi o risco e agora tenho a minha Eu tô na chuva pra me molhar e me molhei. Tô na minha Pronto. responsabilidade. E agora a empresária também tá passando por esse desafio. Vamos corrigir as duas coisas ao mesmo tempo. Mas muita gente se chicoteia nesse Sim. lugar, né? Muita mulher, muito homem se chicoteando. Porque eu não conquistei. Ou melhor, porque eu fui, agora tem que voltar atrás. Exato. Porque eu cheguei em tal cargo, agora como que eu vou voltar para um cargo anterior? Tá tudo bem, gente. A vida não... Às vezes Culpa as picos. pessoas, né? Não deu certo por causa de fulano, não deu certo por ciclano. Não, pega a autorresponsabilidade. Não deu certo porque, como eu falei, naquele momento talvez eu não fui uma boa líder, não soube manter minha equipe. Não observei o comportamento de outras pessoas que talvez podiam me prejudicar. Exatamente. Coisas assim, né? Tem N fatores aí, né? Mas não simplesmente, não deu certo por causa da fulana. Não, ok, passou. Eu engravidei, como você mesmo falou, porque eu estava ali na chuva para me molhar e me molhei e assumi. Muitos falaram, mas é só você pôr a carta de novo. Mas o que eu entendo sobre um diretorado, né? É você ter uma responsabilidade. Naquele momento, o meu filho estava precisando de mim. Sim. Eu ia ter como fosse 2 bebês, né? Porque você lidar com uma equipe não é somente você ir lá ensinar a vender produto. Não, você mexe com crenças das pessoas. Né? E eu não estava com o meu emocional bacana pra... Como que eu vou ajudar uma pessoa se eu não estava com o meu emocional bacana? Total. Naquele momento, né? Total. Então, eu falei assim, você ter um tempo também de você saber que é necessário você parar, respirar, colocar as coisas no lugar, em ordem, os pensamentos em ordem, e depois você ir pra frente. Como eu sempre ouço, às vezes é necessário você dar um passo pra trás pra você dar 2 pulos maior. Né? Então, você dá um passo pra trás pra você dar 2 pulos maior pra frente. Pega o impulso, né? Pega o impulso e vai. E vai, né? Então, eu entendi que eu precisava desse momento. O meu filho é uma bênção, o Jun, né? Ele foi comigo no retiro, até as mulheres falaram assim, nossa, nem parece que tem um bebê aqui. Porque em nenhum momento ele chorou, ele realmente é uma bênção na minha vida. Sou muito grata por ele ter me escolhido como mãe dele. E ele veio no momento certo. Ele veio no momento que eu precisava realmente dele e ele precisava de mim. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai querer voltar a ser diretora, Mayumi? O dia de amanhã pertence a Deus. Eu estou aqui fazendo minhas coisas, né? Se tiver que ser, vai ser. Mas eu tô bem tranquila com relação a isso. Não tô mais com aquele
aquele sentimento pesado, Não deixou sabe? de ser empresária Não por deixei de não ser ter empresária. mais o cargo X ou Y. Exatamente. E, aliás, eu não deixei de ser uma empresária de sucesso por não ter o título. Perfeito, Porque da perfeito. mesma forma, eu continuo atendendo minhas clientes com excelência, continuo fazendo as coisas com amor, continuo indo atrás de conhecimento, né? Porque eu acho que empresária vai muito mais além do que você simplesmente, no meu caso, né? Só vender um produto. Você precisa, sim, saber como administrar uma empresa, sair do CPF e se tornar um CNPJ, delegar as coisas, né? Perfeito. Isso é muito importante, você saber delegar as coisas para você não ter o quê? A sobrecarga. Exatamente, confiar nas outras pessoas também que estão ali ao seu redor, né? Uhum. Mas você citou, Mayumi, que tem muitas mulheres que não é só pegar uma equipe e direcionar ela para a venda de um produto. Você está frisando bastante isso. E aí você citou agora que lidar com as crenças dessas mulheres. Agora eu te pergunto, quais foram as crenças? Porque para você chegar nessa visão, eu imagino que a gente não vai levar aquilo que a gente não viveu, Uhum. né? Então, que tipo de crença você percebe que você ressignificou, que você olhou, identificou, ressignificou, para hoje você empresariar sem culpa, porque você tinha filhos pequenos, e isso existe, né? A culpa da Existe. maternidade. Sim. Né? Nasce uma mãe, nasce uma culpada. Exatamente. E a sociedade prega muito, né? Ai, a partir do momento que você se tornar mãe, acabou sua vida. Então. E não é isso, né? Então, as crenças que eu trabalhei uma dessas foi sobre a maternidade. Ah, se tornou mãe, acabou. Você não existe mais. Nossa, e como falam isso, né? Exato, falam Como demais. implantam isso desde criança? Olha, curte muito sua vida, que depois que você for se tornar mãe, já acabou. Não. Aí você cresce crendo, Aí né? muitas pessoas também falam assim, não, só vou me tornar mãe depois que eu tiver sucesso financeiramente. Poxa. Né? Gente, o que é o sucesso, né? O que é o sucesso financeiramente? Porque eu vejo muitas pessoas que têm milhões na conta, mas é frustrado. Então, o que é o sucesso? Eu tenho até uma frase que eu levo pra mim: nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Né? Então, assim, nenhum sucesso, às vezes, financeiramente, vai compensar o seu fracasso dentro do seu lar. Então, né, tem que ter um balanço. Isso tanto o lar de fora quanto o lar de dentro. Exatamente, né? Outra crença que eu trabalhei dentro de mim foi a crença da escassez, que isso bate muito forte nas pessoas. Ah, se eu tirar R$100 a mais, tá bom. Mas por que tirar R$100 a mais? Você não pode tirar mais do que isso? Vamos multiplicar, triplicar, né? Exato, né? Ai, não, eu nasci assim, assim vou morrer. Gente, imagina, na Bíblia mesmo diz lá sobre prosperidade, né? Você é um filho de Deus. Você acha mesmo que o filho de Deus vai querer que você fosse um mendigo? Né? Fosse querer ficar vivendo do sistema aí? Nada contra, né? Quem vive, mas, gente, prosperar, né? A gente veio aqui para evoluir. E novamente voltam as escolhas. Todo mundo que a gente for conversar fez uma escolha na vida. Exatamente. Tem uma questão. A gente sabe que existem privilégios, situações, N coisas. Não estamos aqui para fazer nenhum ativismo e também não ser ignorante com as realidades sociais. Mas a gente sabe que quando a gente vai cavando, né? Todo mundo tem um ponto de inflexão para fazer uma escolha. Né? Exato. Cada um tem a vida que merece, como diz Paulo Vieira, né? Cada um tem o relacionamento que merece, a vida que merece, a conta bancária que merece, porque a vida é feita de escolhas. E ela escolheu ter essa vida, né? Você pode, como eu sempre falo, tem o queijo e a faca. Você pode escolher pegar a faca e cortar o queijo e se alimentar, ou você pode ficar escolhendo só apenas olhar e esperar alguém vir dar pra você. Sim. Então, você que escolhe. Então, eu vi, assim, muito isso nas mulheres do meu time, né? Elas tinham, que eu também tinha, porque você acaba atraindo as pessoas iguais a você, né? Isso é muito bacana. Então, eu comecei a transformar isso dentro de mim e transformar delas também. A autoestima, muitas delas tinham autoestima baixa. Uma coisa que eu também tinha. Então, a autoestima também acabava afetando nas vendas. Sim. Porque você não se acha... como eu posso dizer? Você não se acha que você tem valor para atender aquela tal cliente. Que a cliente saiba mais do que você. Que o outro é sempre maior que você, que o outro né? sempre... Você se sente pequena, né? E não é assim. Você sempre vai saber mais do que a cliente. Porque é que nem o cabeleireiro. Quando você vai no cabeleireiro, você conhece o seu tipo de cabelo. Né? Você nasceu com ele, você tá a vida inteira com ele, então você conhece o seu tipo de cabelo. Mas você sempre chega no cabeleireiro e fala assim: olha, eu queria fazer tal coisa, o que você acha? O cabeleireiro vai te indicar aquele tal produto. Olha, Paula, usa esse produto, que esse produto vai ser bom pra você. Então, você vai confiar no que ele tá falando, porque ele sabe um pouco mais do que você. Ou até mesmo, não faz esse corte que não vai ficar bom pro seu estilo. Não vai te valorizar, exatamente. Exato. Então, eu via isso muito nas mulheres da minha equipe, né? Que elas tinham essa crença de, não...
eu não sei como falar, ai, não está dando certo, ai, as coisas são muito difíceis. E outra, procrastinação. Gente, procrastinação gritava. Deixa pra Gritava, amanhã, gritava. deixa pra depois. Ai, agora não dá porque eu vou ter que resolver tal coisa, ai, o meu gato tá doente. Gente, e se você trabalhasse no CLT? Né? Exato. Você não ia ter que ir trabalhar da mesma forma? Né? Você não ia ter que resolver o problema da mesma forma? Então, volta de novo aquele ponto que você falou. É escolha. Eu escolho fazer diferente. Eu escolho sair disso. Sim. Porque eu posso dar todas as ferramentas de vendas pra você, Paula. Te ensinar por A e mais B, te comprovando que dá certo. Se você não pegar e agir, Não vai adiantar. não vai ter. Eu não posso fazer por você. Sim, isso que você falou, né, da escassez, é uma coisa tão forte. Eu tava dando uma trilha no Sebrae, em Pirapora do Bom Jesus, agora, semana passada. E aí, o vigia, ele ficou na porta, mas eu percebi lá, né, dando a palestra, que ele tava, assim, vidrado, super prestando atenção em todo, que a gente tava falando de fluxo de caixa, financeiro, pá, e ele tava, assim, vidrado. Aí, no final, ele me chamou de canto, assim, e falou assim: Paula, eu faço artesanato, mas eu não consigo jogar isso pra vida. Eu gosto de ser vigia aqui na prefeitura, tal, mas o meu sonho é que as pessoas consigam ver as coisas que eu faço, ou né, que eu faço com a minha mão. E as poucas coisas que eu consigo vender, eu fico com medo de dar o preço, o real valor. Aí eu disse pra ele assim: sabe por que você não precifica, né, de acordo com que você, com que o seu trabalho vale? Porque você mede o valor do seu trabalho pelo bolso do outro. Ou melhor, pelo seu bolso. Você mede o valor do trabalho pelo seu bolso e não pelo bolso do outro. Então, como você tem um bolso escasso, você acha que todo cliente vai ter o mesmo bolso que você está tendo nesse momento. Porque é aquela limitação ali. Se eu não teria esse valor para pagar um artesanato. Exato. Como é que eu vou cobrar de alguém? Então, você não está fazendo a medida dentro da prosperidade. Eu justamente vou cobrar o valor que vale o meu trabalho manual, a minha vida, o meu tempo que é vida, falei para ele. Seu tempo é vida, a sua vida que tá indo embora. Então, você valorizaria isso para que a sua prosperidade, para que esse bolso mudasse, para que essa realidade financeira mudasse. Ele falou assim: cara, eu nunca pensei desse lado. Falei: tá em tempo, reflete, né? E a primeira vez que o Senhor conseguir olhar para alguém e falar assim, é X, nunca mais o teu cérebro vai poder dizer para você que é Y, né? Porque uma vez visto, não tem como desver. Exatamente. E é muito bacana isso. Então, gente, é uma mudança é uma virada de chave muito rápido. Mas para você ter isso, ó que bacana. Ele quis procurar saber como fazer isso, né? Ele foi até você para saber como que faz isso, né? Então, olha que bacana, né? A pessoa entender que é necessário fazer algumas coisas para mudar, né? Que é necessário fazer algumas coisas para mudar e agir. Ele ficou lá de bituca só ouvindo você falando e de repente ele chegou para você: Paula, eu tô com esse problema aqui, como que eu faço? Sim. Né? Outra crença muito bacana que você trouxe aqui e eu lembrei é que as pessoas falam assim: eu não nasci com o dom de vender, Mayumi. Não, tem que ter o dom. Tem que ter o dom. Eu realmente vou confessar pra você, Paulo, eu sempre tive facilidade com vendas. Desde criança eu vendo alguma coisa, né? Mas hoje eu falo que vendas não é dom, gente. Vendas é técnica. Você aprender, ter conhecimento, ter a ferramenta certa e colocar em prática. É treino, né? É treino. Você nasceu comunicadora, você talvez pudesse ter já lá uma facilidade em falar, mas aí você precisou da técnica. Exato. Para você poder ensinar isso, né? Então, eu sempre falo, olha, você nasceu médica? A médica vai lá e fica 6 anos da vida dela estudando. É isso. E coloca em prática. Tem os erros e acertos? Tem, como tudo na sua vida. Exatamente. Mas você tem que querer também. Querer, isso é muito fácil. Isso é muito fácil, né? Não tem, assim, pra onde fugir. É você ter o conhecimento, ter a técnica correta e agir. E isso eu entregava para o meu time, né? Toda semana eu tinha treinamento lá, gratuito, inclusive, né, pra minha equipe, que muitas não davam valor, porque de uma equipe de mais de 40 mulheres, participava só 6. As que participavam estavam tendo resultado. E aquela que falava pra mim: ai, Mayumi,
isso não é pra mim, isso não tenho dom, ai, é difícil, as pessoas não estão comprando, Ficava pra trás. ficava pra trás. Que é o que eu falei de você no começo. Tem alunas e alunas, né? Tem pessoas, todas estão fazendo seus movimentos, Uhum. mas algumas têm mais sangue no olho que outras, eu não vou negar. Tem. Tanto é que o processo de algumas demora um pouco mais para acontecer e de algumas, como você, foi um furacão. Você fala assim, caramba, não tô nem vendo o negócio acontecendo. Eu lá, vai, meu do céu, né? O processo em mim, Cada hora você tá num lugar. o processo em mim, Paula, começou até antes de eu ser sua mentorada. Foi verdade, eu lembro disso. Gente, quando ela me conheceu, a gente tava no network, como você falou, e eu lembro que até aquele dia eu decidi ousar, coloquei uma peruca, Foi. né? Uma peruca igual a do cabelo da Mayumi, assim, de franjinha, toda preta, lisa. E aí, no networking teve uma dinâmica onde as pessoas estavam mais mortas do que vivas, né? Fazendo a música. Nunca vou esquecer, gente. E eu, naquele momento, estava vindo do banheiro e estava no fundo da sala. Então, quando a apresentadora estava fazendo a dinâmica, você não vai... Eu, com a presença que eu tenho, nunca passo no meio de um corredor e tal, para não tirar a atenção, o foco de quem tá no palco. Não adianta, eu tenho essa percepção da força que tem a minha presença, né? Aham. E aí, eu lembro muito quando a Slane, maravilhosa Slane, um beijo pra você, né? Quando ela chega e fala assim, Paula, você que tá aí atrás, já bota essa galera aí pra dançar, né? Vamos fazer. E já com a amiga me deu o microfone e lascou, né? É. Ou melhor, Deu um passe positivou, né? livre. Positivou, né? Entregou o microfone pra Paula, positivou. Então, quando ela faz esse movimento, foi incrível. Aí a gente vai, dança. E que energia que eu tive que tirar do útero ali Foi. pra poder colocar pelo menos um pouco daquelas mulheres no eixo, inclusive você, né? Porque tava... Aí, quando eu cheguei, todo mundo levou aquele susto, literalmente. Bora, canta! Se você não fala inglês, canta! Canta do jeito que você souber. Rebola, dança, esse quadril, não sei o que, a mulherada doida, assim, meu Deus, o que chegou essa Foi. maluca? E eu sabia, nem eu imaginava que tudo aquilo não era pra todo mundo, era pra você. Exato. E outras mulheres que também se conectaram comigo depois daquilo. Mas eu falo que viver a sua profissão com propósito é isso. Às vezes o que você tá falando... tá desenvolvendo, até na sua loucura, né? Porque eu já falo que Deus me livre de ser normal, eu quero continuar sendo doidona mesmo, porque nesse mundo já tem muitos normais que estão dentro E de bolhas. chatos. Bolhas, eu não tô mais pra dentro de bolha, né? Então, não tenho que provar mais nada pra ninguém. Então, simplesmente, quando isso aconteceu, é uma história, Mayumi, que aquece meu coração de verdade. Eu falo, quanto propósito. Aí, a partir disso, são quanto? 3 anos, 4 anos? Eu acho que é. Que a gente já tá sempre em contato, né? 3 anos, 3 porque, anos. na verdade, o meu filho Otávio tinha 6 meses naquela É isso época. mesmo. E Eu aí realmente você me simplesmente joguei naquele processo, né? dançou a semana toda. Sim, você falou assim, rebola esse quadril, canta em inglês, mesmo não sabendo. E eu me joguei naquele momento. Rebola o quadril que vocês vão fazer dinheiro, Exatamente. E eu me joguei realmente naquele momento, né? Cantei a música sem mesmo saber falar inglês. Quebrei, inclusive, uma crença minha, né? Que eu cresci ouvindo falar que... pra que você vai aprender a falar inglês se você mal sabe falar português? Aprende a falar Exato. português primeiro, né? Então, me joguei lá. Tinha vergonha antes, mas me joguei. Dane-se. Quem estiver ouvindo, que ouça, tô ali. Isso. É o meu momento. E deu tão certo que eu cheguei naquele momento lá, as minhas vendas tinham destravado. E depois de uma semana, a gente se reencontrou e eu falei pra você, olha, Paula... Eu nem lembrava de você, não né? sei... Não, eu passei Nem tão lem- despercebida, né? Foi. Quem é você? Eu sou aquela que tava segurando Eu o quero nenê. te contar, foi tão bonitinho. Eu quero te contar. Eu tô até me sentindo assim um pouco pequena pra falar com você, mas eu quero te contar que eu exercitei aquilo que você ensinou a semana toda em minhas vendas. Olha onde eu tô. Inclusive, você tava vendendo lá no Sim. salão, né? No salão, né? Na No super ateliê, mega é. ateliê de Tetela Winter. É. Maravilhosa ela. Exato, a melhor estilista de São Paulo, gente. Incrível. Faz muitos looks pra artistas, Exato. pra grandes desfiles. Artistas da Globo. E olha onde você tava. Exato. E assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu jamais chegaria num ponto daquele, né? Eu amo a Tetela tem uma energia assim... Nossa, uma delícia de Uma mulher. delícia, ela é maravilhosa mesmo, né? Uma energia assim contagiante. E eu sou muito grata, porque esse movimento me levou pra isso. Sim. E aí você me chamou pra imersão, foi quando eu entrei pra imersão, e aí realmente falei assim: não, o valor não está sendo barato e eu vou fazer jus a cada centavo que eu tô pagando.
né? Porque eu falei assim, o dinheiro não leva desaforo para casa. Né? Não leva desaforo para casa. Então, o dinheiro também não dá em árvore. Então, eu não vou investir no negócio para deixar lá guardadinho. Então, tudo que você falava diariamente, ó, faz isso, tava eu lá fazendo fielmente. Sim. E as mudanças vieram assim, e foi nítido mesmo, né? E a partir dali, foi só um pontapé pra eu cair de cabeça nesse autoconhecimento, né? Sim. E aí, como sua mentora, eu não vou deixar isso passar desapercebido, né? Vou tomar a liberdade de já dar essa aulinha aqui rápida. Dinheiro dá em árvore, sim, se você souber as sementes que você está plantando. A Amém. árvore, ela vem de uma semente, Uhum. né? Então, qual é a energia que você está colocando? Porque isso também é uma crença, né? Como se o dinheiro fosse uma coisa muito difícil. Ah, sim. E o dinheiro, ele é só uma energia, ele não é difícil. A gente não é uma coisa pesada para a gente produzir. É pesado se a gente está né? plantando em solos não áridos, em ambiências que não favorecem, porque se você anda com 3, 4 pessoas que não te motivam a evoluir, a crescer, ou que tem uma mentalidade de prosperidade, você será a 4ª pessoa frustrada Concordo. e sem esse lugar, entende? Concordo. Então já pega isso daí para ressignificar. Já peguei esse terra, código. Já pega para depois colocar em prática lá. Já peguei esse código. Inclusive, é muito bacana isso que você falou, porque isso influencia muito o ambiente onde você está. Sim. Né? Se você está sentado numa mesa onde as pessoas só reclamam da vida, você vai ser a outra que vai estar reclamando lá. Totalmente. Né? Agora, se você senta numa mesa onde a pessoa fala assim, ó, as coisas estão difíceis, mas vamos tentar ir para esse lado? Abre a sua mente, expande. Olha, eu fiz tal coisa. O que eu acho de network? É isso, essa troca. Sim. Olha, no meu negócio estava com esse problema 3 anos atrás, mas eu fiz isso. Tenta fazer e ver se dá certo. Não essa competição. Eu não vou falar pra ela porque senão ela vai passar por mim. Não, gente. Quanto mais você dá, mais você recebe também. Não vou assumir que eu tô aplicando tal coisa que essa pessoa fez, ou não vou falar o nome dessa pessoa nessa frase que eu tô citando ou nisso que eu tô fazendo. Gente, honra as pessoas. Exatamente. Tem espaço para todo mundo brilhar, fazer. A gente tava conversando disso também. Isso. Então, isso só faz a gente perder espaço, perder mentalidade, perder dinâmica corporal, perder energia. Porque a energia que você gasta em algo que é mais otimista, mais positivo, nas melhores escolhas é a mesma para você fazer o contrário, né? A mesma energia da escassez é a energia da prosperidade. Sim. Eu tava numa mesa essa semana e a moça falou assim: eu tô atolada em dívidas. A gente ouve isso demais, né? Até coça o ouvido. Até coça. E aí eu falei assim, lindona, entende uma coisa. A mesma energia que você produziu, esses 100 mil reais aí, que estão pendentes, é a mesma energia que você pode produzir 100 mil reais de novo para poder pagar esse compromisso. Então, começa a analisar por onde eu vou começar, quanto eu posso, como eu vou negociar isso, por onde eu vou começar, né? Porque é a mesma energia. Então, se você eu falo que não tem uma pessoa próspera que não chegou a ter compromissos pendentes. Nós tivemos, né, Mayumi? Sim. E ainda, se for necessário, a gente coloca a cara e vai. Porque se você tem energia para fazer, você tem energia para cumprir. Exatamente. E outra, sejamos sinceras, né? É até chato você estar num lugar onde a pessoa só reclama, só fica focando na escassez. Porque você entra lá com tanta assim, abundância, né? Com tanta vontade de conquistar e a pessoa parece que joga um balde de água fria. Eu já não fico mais nesses lugares, eu já me permito a me retirar, sabe? Isso que eu acho que é uma coisa bacana também. Eu aprendi a selecionar. Não é que eu fiquei metida, nada de... Não é isso. É porque eu tô resguardando a minha energia. Sim. Né? Gastar energia com quem realmente quer. Sim. Porque às vezes a gente gasta energia com tantas coisas que não trazem nada de bom pra nós. Concordo. E aí depois você fica lá esgotada, né? Então hoje, assim, eu tive esse discernimento, né? Não, peraí. Vou gastar energia com quem quer. Que nem eu fazia para as mulheres do meu time. Eu estou aqui disponível para treinar. Mas você tem que vir querer. Eu te dou todas as ferramentas. Tal dia tem dia de treinamento, tal dia tem aula de automaquiagem. Aula de automaquiagem vende muito. Eu estou lá disposta, doando meu dom, meu talento, meu conhecimento em prol de vocês. Mas quem precisa levar a cliente? Sou eu ou é você? É lógico. Né? Eu tô lá à disposição, mas quem quer? Tem que vir buscar, né? Não, eu quero. Você deu lá a oportunidade. Eu vi que ali era o começo da minha mudança. Paula, eu quero. E eu entrei de cabeça.
né? Que nem eu estive num retiro agora, nesse final de semana, para trabalhar o meu lado espiritual, né? Desde que você me conhece, eu falo para você, eu preciso aumentar o meu lado espiritual, preciso me conectar. Vivenciamos vários processos nesse lugar Exatamente, também. né? Então, eu falo assim, eu estou indo atrás. E ter mentoras, eu acho isso muito importante também. Né, ter mentoras, né, conhecer o trabalho delas, realmente ver, confiar no trabalho delas. Eu confiei no seu trabalho, confiei no trabalho da Marcela Lopes, confiei no trabalho da Roseli Reis, que me ajudou com a parte de crenças financeiras, que eu tinha muita crença financeira. Então, inclusive, um beijo para elas, sim, né? um Márcia, beijo. Roseli, Márcia, beijo para Rose, vocês. Eu sou muito grata a vocês, Nossa, né? quanta mulher boa que a gente falou aqui Exatamente, já, né? Essa mesa que tá abundante, só transbordando prosperidade aqui, né? Mas eu fui atrás, eu quis mudar. Às vezes as pessoas não querem mudar, Paula, elas querem ficar no mesmo ambiente delas. Então, assim, eu não posso fazer nada por isso, né? O que eu posso fazer, eu já fiz, é oferecer a oportunidade. Sim. A maternidade que eu percebo para você e o empreendedorismo foi realmente um caminho de cura e não Sim. de travamentos. Exato. Você pegou os desafios desse lugar e fez disso um caminho de cura. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse lugar de cura, como empreender, como a maternidade faz você não se anular mais, a gente já comentou bastante disso, mas como que você enxerga esse caminho, essa trajetória de cura, né, dentro desse processo? Porque é o que na sua fala fica muito nítido, né? Como eu sou feliz de ter me dado essa escolha e essa oportunidade de não deixar nem um lado e nem o outro, de unir as duas coisas e trilhar esse caminho. Comenta um pouco sobre isso também. É como eu estava te falando, né? Eu comecei a perceber que isso não era motivo para eu desistir, né? Desistir de mim. Ao contrário, eram sinais para eu persistir, Sim. né? Ser resiliente. E que a minha história iria inspirar várias mulheres. Sim. Porque quantas mulheres estão no meu lugar? Desistindo delas, né? Isso até me emociona um pouco, né? Se culpando, né? Nossa, quantas mulheres são assim? Sim. Então, eu falei assim, não, tem um propósito em tudo. Deus sabe de tudo, né? Nós que somos pequenos perante Ele, mas Ele Total. sabe de tudo. Então, eu falei assim, a minha história vai transformar a vida de outras pessoas também. Então, eu deixei a culpa me ensinar, né, que era necessário mudar. Então, eu não podia mais culpar os meus filhos pelo meu fracasso. Não vou falar pra vocês que eu sou mãe perfeita, não. Teve muitos momentos ali que eu estava culpando eles. Nossa, se eu não tivesse eles, talvez eu teria conseguido... Né? E eu entendi que eu não poderia culpar isso, né? Eu não poderia jogar essa culpa em cima deles. E que também empreender não estava sendo uma fuga da minha maternidade. Porque muitas pessoas também falam, aquela ali tá se jogando de cabeça no empreendedorismo para ela fugir da maternidade. Não, ao contrário. Eu estou lá, até inclusive sendo um exemplo para os meus filhos, ensinando para eles que eles podem conquistar tudo. Sim. Né? Principalmente para minha filha, que ela é uma mulher, vai se tornar uma mãe, se assim ela desejar, né? E que ela pode, sim, continuar conquistando as coisas dela. Continuar indo em frente, né? Sem se anular. Uma coisa não precisa anular a outra. Então, a cura foi muito necessária para mim, né? Para eu trabalhar isso internamente, aumentar a minha autoestima, como eu já bati bastante nessa tecla aqui hoje. Cuida de você primeiro, porque o seu filho não merece ter uma pessoa com cabeça frustrada, né? E o empreendedorismo, ele trouxe essa visão para mim. Para eu evoluir como empreendimento, precisava evoluir o meu emocional também. Né? Entender que uma coisa não anula a outra. As duas andam em conjunto e dá certo. E não deixou de ser esposa também. Não deixei de ser esposa. Isso é integração real, né? Essa é a verdadeira integração do espírito, da mente e do corpo, que é o relacionamento, a família, o trabalho e tudo mais. E ao contrário, meu relacionamento, eu estou com meu marido já há 14 anos, né? O nosso relacionamento de 5 anos pra cá foi a melhor época, pelo menos pra mim, né? E eu acho que posso dizer que pra ele também, né? Que veio 3 depois disso, né? Então, tá certo, né? O meu relacionamento com ele mudou demais, assim. Eu acho que eu também fiquei mais madura, né? E a gente tá, assim, muito mais... Ele te acompanha muito mais Me também. acompanha, assim. A gente tá muito mais envolvente. Se tornou um só mesmo, né? Mayumi, esse microfone. Manda um beijo pro maridão aí também. Já deixa a sua rede social pro beijo, pessoal. Amor. Minha rede social, para quem quiser me seguir, é Mayumi Nakayama _.
E eu vou estar muito feliz de estar conhecendo vocês lá, né? Vocês fazerem parte das minhas redes sociais, me seguir, ver um pouco da minha rotina, porque ali eu mostro como que é ser mãe de 5 crianças e empreendedora também. Mayumi, que delícia te receber! Eu já sabia que ia ser extraordinário. Você que acompanhou a gente até aqui, gratidão pela sua vida. E já segue aqui o Instagram do nosso podcast, já se inscreve no nosso canal para ficar por dentro dos outros episódios que serão mais sobrenaturais do que esse foi, sensacionais como esse foi. Gratidão pela sua paciência, pela sua permanência. Fica com a gente e me segue também, Paula Sena Mentora lá no Instagram. Gratidão, pessoal, até a próxima.